Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma noite de quinta-feira, noite de Tadel, treinando a sua vida para um novo tempo. Bom é estar na tua companhia, a gente mais uma vez pede licença para entrar na sua casa, entrar aí junto com você, uma mensagem de paz, uma mensagem de fortalecimento, uma mensagem de vitória para a sua vida. Ainda que a gente esteja, fazendo aqui as nossas reuniões, nossos cultos, via online, via vídeo, mas conectados, sim. O que nos conecta é o Espírito de Deus, é a presença de Deus, e eu tenho certeza, convicção no meu coração, fé dentro de mim, que Deus falará profundamente em nossas vidas, Deus falará profundamente com você. Estamos nós desenvolvendo uma série de mensagens, a qual tem como título Conflitos da Vida. Conflitos da vida. E já discorremos de diversas mensagens, diversos tópicos a respeito desse tema. Você pode conferir nos vídeos anteriores, nas nossas vídeos que já gravamos anteriormente. E na última mensagem a gente falou sobre que fomos gerados por Deus, fomos criados pelo Senhor para sermos santo isto. Fomos gerados por Deus para sermos separados, fomos criados por Deus. Deus nos criou por um propósito, para que eu e você pudéssemos buscarmos a santidade, buscarmos a pureza. Assim como o nosso Pai, o nosso Deus, Ele é santo, Ele espera que seus filhos, a sua criação, ela também busque com todas as suas forças a santidade, essa pureza nas suas vidas. E hoje, nessa noite de quinta-feira, a gente está finalizando esse tema, conflitos da vida, e nós queremos abordar mais um tópico, e um tópico que eu creio que vai ser muito importante, onde nós vamos tirar princípios, onde vamos poder trazer talvez para a sua vida, para a nossa vida aí, algo que você possa aplicar, aprimorar, talvez até mesmo abrir os teus olhos para esta verdade, para tudo aquilo que Deus talvez já tenha falado através dessa série na sua vida. E hoje nós queremos falar sobre: você foi chamado, eu e você fomos escolhidos por Deus para sermos servos, sim, servos de Deus. E essa palavra, ser servo de Deus, para muitas pessoas, de alguma forma, e nos dias de hoje, talvez possa soar, possa talvez não cair muito bem, na nossa vida, no nosso coração. Muitas vezes a palavra servir, ser servo, ela traz para nós algo como humilhação, como algo que talvez você tem que se colocar por baixo. Mas será que de fato é isso que Deus Ele deseja? Será que é isso de fato que Deus Ele quer a respeito de nós? Será que servir a Deus, sermos servos de Deus, será que de fato é aquilo que talvez achamos, pensamos a respeito de sermos aquilo que Deus espera, de Deus tem como propósito para a nossa vida? Por isso eu queria te convidar nesta noite, em alguns minutos, a gente poder decorrer a respeito deste assunto, servir. Fomos criados para servir a Deus. E aonde que tudo isso começa? Aonde tudo isso de servir a Deus, ele começa para nós, para a humanidade, para os filhos de Deus. Olha só, lá em Gênesis, capítulo 2,
verso 15, Deus, quando Ele coloca, né, o homem lá no jardim, Ele cria, né, o homem lá no jardim do Éden, a Bíblia afirma que Deus colocou o homem para cultivar e guardar aquele jardim, aquele lugar. Olha o que diz, está escrito lá: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Isso quer dizer o quê? Isso está nos falando a respeito do quê? Cultivar e guardar. Deus colocou o homem, né, para um serviço, para um trabalho, para um propósito, a qual Deus estabeleceu aquele lugar e colocou o homem para que ele pudesse ali cultivar, que ele pudesse guardar, que ele pudesse servir naquele ambiente, E hoje, como eu falei para você, né, bem no início aqui, hoje nós vivemos em um tempo em que servir, né, para muitos talvez é algo que a pessoa ela não entenda da forma como Deus ele vê, como Deus ele enxerga a forma de servir. Para muitos, servir, você se colocar, né, à disposição do serviço, de servir algo, alguém, ao reino de Deus, talvez é visto talvez por muitos como talvez um tolo, como talvez um idiota, como alguém que talvez, né, é passado para trás, é feito de tolo, né, de bobo. E talvez é por causa disso que há muitas pessoas que têm dificuldade em servir a Deus. Há muitas pessoas que têm dificuldade em talvez poderem entregar, doar a sua vida no serviço a qual Deus ele deseja, qual Deus ele anseia que nós possamos fazer em prol do seu reino, em prol da sua obra. As pessoas aspiram, todas as pessoas elas aspiram grandeza porque querem, buscam o quê? O oposto de servir. Elas querem o quê? Serem servidas. Muitas pessoas elas buscam o quê? A grandeza, o reconhecimento, o prestígio, talvez os holofotes, as luzes, o favor que as pessoas elas podem fazer para ela, para que ela possa servir, para que ela possa ser servidas por elas, pelos seus dons. Mas Deus espera que eu e você possamos de alguma forma entendermos que fomos criados por Deus, fomos gerados por um Deus que tem como algo, sabe, primordial na nossa vida, nos ensinar, nos moldar para nos tornarmos um servo sim de excelência. E o que significa a palavra servo? Olha só o que significa a palavra servo: pertencer a um senhor e não a si mesmo, não ter liberdade própria, embora tenha sua vontade, pensamentos próprios. Servo significa ser serviçal, cuidar, exercer, oferecer, fornecer, E servir é um ato muito mais ligado ao qualitativo do que ao quantitativo, muito mais ao emocional do que ao racional, muito mais o satisfazer do que buscar o seu satisfazer a si próprio. Então, servir, em outras palavras aqui resumindo, é você de fato se entregar, pertencer, colocar a tua vontade, a sua vida exclusiva à vontade de alguém, E no caso aqui, eu queria te chamar para que você pudesse colocar a tua vontade a Deus, ao que Deus ele deseja para a nossa vida, ao que Deus ele quer, o que ele espera da sua vida como servo de Deus. Você pertencer a Ele, colocar totalmente a sua vida à disposição do servir a Deus.
Lá em Efésios, capítulo 2, verso 10, diz assim: porque somos criação de Deus. Olha só, eu e você somos o quê? Criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Essas boas obras são todos os atos que fazemos em obediência à palavra e à voz de Deus em nosso coração. Então, eu e você fomos criados por Deus para quê? Para realizar uma boa obra, para realizarmos uma boa tarefa, para servirmos a Deus com que? Com os nossos atos, com as nossas atitudes. E perguntando: como você tem servido a Deus? Como você tem realizado as obras do teu Deus, do teu Senhor, daquele a qual nós devemos sim obedecer, servi-lo, né, com todo o nosso amor, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Como você tem servido a Deus? Você de fato tem crido que Ele é o teu Criador, que Ele é o teu Senhor da sua vida, né? O Senhor da sua vida, em que você pode de fato confiar, entregar a sua vida ao cuidado dEle e servir a Ele com toda a força, com todo aquilo que Ele espera que você assim o faça. Tomara que você consiga entender, tomara que você consiga desejar isto, buscar isto, te abrir para esta verdade, para este princípio tão importante na nossa e na sua vida. Servir é cumprir o propósito de Deus. Servir é cumprir o propósito de Deus ao nos criar, né, o que dá mais sentido à nossa vida. Quando eu e você decidimos servir a Deus, a vida se torna com mais sentido. Assim como a gente estudou em outros momentos a respeito, né, do propósito de Deus, de como servindo a Ele, como entregando a nossa vida a Eles em outras situações, o servir a Deus também nos dá o quê? Uma direção, nos dá uma razão para a nossa existência, o porquê de eu estar vivo, o porquê que eu estou nesta vida, né? E eu e você estamos nessa vida por uma razão, para nós servirmos a Deus. Aqueles que acham que os outros devem servi-los, não encontram um significado satisfatório, além de não estar seguindo o exemplo do Senhor, né? Aquele que busca, né, que outros apenas sirvam você, aqueles que ficam esperando apenas ser servido porque talvez tem alguma posição, tem talvez algo, se acham algo, alguém, não estão cumprindo talvez um dos ensinamentos, um dos princípios, daquilo que caracterizou a vida do nosso Senhor, do nosso Jesus Cristo. Eu queria que você pudesse ver lá em Marcos, a partir do capítulo 10, né? O capítulo 10, verso 42. Olha o que diz em diante, do 42 ao 45. Esse texto aqui é muito interessante. Diz assim: mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhe: sabei que os que são considerados governadores dos povos têm sobre o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridades. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E o que quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Antes de eu encerrar aqui e ler o último verso desse capítulo 10 de Marcos, para você que entender aqui, os discípulos eles estão aqui discordando
como a atitude de 2 discípulos que pediram, né? Na verdade não foram eles, a mãe de Tiago e João pediram para que Jesus pudesse colocar aqui eles em um lugar de destaque. E os discípulos, os demais discípulos, quando eles ouviram, né, esse pedido aqui, né, de botarem aqueles irmãos ali num lugar de destaque, num lugar preferencial, num lugar talvez de honraria, os demais discípulos eles não concordaram, eles fecharam a cara, eles ficaram entre si, né, questionando aquele pedido, de alguma forma dizendo: quem são eles, né, para pedir algo assim? O que eles têm de melhor? E Jesus então ele faz todo esse relato aqui, trazendo ao entendimento que os governantes, aqueles que têm autoridade, eles têm o seu povo por domínio, por controle, né? Eles têm aqueles que os servem, né, por direito, por obrigação de alguma forma. Mas ele diz aqui, né, que aquele que quer ser o primeiro, né, aquele que quer ser o maioral de alguma forma, ele precisa se tornar servo de todos. Quer dizer, no reino de Deus, no foco de Cristo, no entendimento do Senhor, querido, não é aquele que está em cima, não é aquele que tem algo talvez que oferece, que tem talvez as melhores condições, que talvez está em um lugar elevado, não, mas aquele que se coloca para se submeter, aquele que se coloca para servir, e servir não importa a quem, né? Não importa a que pessoa, não importa qual é talvez a proporção da necessidade para ele se colocar para fazer o bem para aquela pessoa. Então o próprio Jesus ele diz aqui: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quer dizer, o próprio Jesus, o próprio Cristo, ele não veio para ser, né, servido, ele não veio para se colocar num pedestal e ali ficar, não, mas ele veio para servir as multidões, os necessitados, servir aqueles que precisam dele. E você e a sua vida, você tem colocado à disposição do Senhor para fazer, né, aquilo que Ele deseja. Talvez o servir seja dentro da sua casa, talvez o que Deus está pedindo para você servir seja você servir lá no teu trabalho de alguma forma diferente, talvez seja aí na tua vizinhança, talvez aí na universidade, na escola, em um lugar que talvez as pessoas, ninguém quer fazer aquilo que você precisa se fazer. Talvez Deus está esperando pessoas que se coloquem como servos para servir, para se colocar diante dele. E porque é tão difícil nós decidirmos servir, por que nós não conseguimos entender, nós não conseguimos compreender esta verdade a respeito do servir a Deus? Porque a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, ela impede que a gente consiga, os nossos olhos, a nossa soberba, o nosso eu, ele não deixa que a gente se coloque de fato à disposição, que a gente se humilhe, que a gente se coloque nessa posição de servo. O mundo ensina que nós devemos cultivar o egoísmo, a mentira, o orgulho, a ambição, tudo isso. O mundo, ele nos, ele tenta colocar em nós, implantar dentro de nós, para que tudo isso, né, para que a gente possa ser agradado, para que o nosso eu, ele possa ser de alguma forma massageado, cultivado, de alguma forma crescer, e que a gente nunca deseje a ser servos do Senhor. Mas os que servem, os que desejam servir, eles muitas vezes eles têm se colocado à disposição de Deus. Muitos que servem desejam ser vistos, reconhecidos, muitos que buscam, né, apenas servir de uma forma errônea. Eles desejam que as suas ações
os seus atos falem mais alto que as suas atitudes. Então quer dizer, às vezes até servir pode se tornar de uma maneira equivocada, errônea, pode ser de uma forma que Deus também não deseja, quando nós buscamos isso para nós. Olha só o que diz a carta de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, diz: portanto, quer que comais, quer que bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que temos na nossa vida, tudo que realizamos, já falamos isso anteriormente, já discorremos a respeito disso. Tudo que temos na nossa vida, tudo que podemos fazer, tudo que podemos pensar, precisa ser para a glória e louvor do nome do Senhor, do nosso Deus. Quem não vive para servir, não serve para viver. A função do servo é sim servir. A função do servo é servir. O servo, na maioria das vezes, atua no anonimato. Sim, ele é humilde, ele é silencioso, ele procura praticar o ato de servir e assim irá controlar as suas paixões de querer ser importante e ser reconhecido. Então, ser servo, querido, muitas vezes é você ficar no silêncio, é muitas vezes você ficar na sua humildade, na sua, é buscar servir, querido, de fato, com paixão, com amor, não buscando aquele interesse, o interesse egoísta, o interesse de aproveitar aquela situação para se autopromover. Não é isso a característica de um bom servo, não é isto que Deus busca daqueles a qual Ele chama para serem servos do Senhor. Ser servo vem antes de ter um ministério, viu? Ser servo vem antes de ter um ministério, uma recompensa, um reconhecimento. Em Gálatas, capítulo 5, verso 13, diz que o amor faz com que vocês sirvam uns aos outros. Sim, que este amor de servir possa ser antes de qualquer outra coisa, antes de ser reconhecido, antes de ter uma recompensa, antes de talvez do teu próprio chamado, do próprio ministério da sua vida. Busque amar, busque fazer na excelência do amor para servir ao próximo. A Bíblia diz que o servo é aquele que se faz escravo e não reivindica nada, não exige os seus direitos. O que reivindica, exige os seus direitos, não é servo, é empregado. Podemos servir com um sorriso, abraço, uma palavra, uma atenção, alguém, até mesmo uma carona num dia de chuva, num dia quente desse aí, você pode dar uma carona. Enfim, tantas coisas que podem nos levar à condição de nós podermos servir, porque sendo livre, todos, nos fazemos escravos de todos, a fim de ganhar o maior número possível. 1 Coríntios 9, 19. E se você almeja alguma posição, se você busca alguma posição como cristão, torne-se primeiro, sabe o que? Isto, um servo. Busque ser um servo. Existem pessoas que possuem sonhos e metas, mas não alcançam seus objetivos porque não aprenderam, sabe o que? A servir, a se tornar servos do Senhor. Temos que ser servos em qualquer situação, em qualquer posição. Nós fomos chamados, sabe para quem, meu irmão? Sermos servos do Senhor, estarmos servindo. Faça-se servo, sabe para quê? Para que você possa ganhar milhares de vidas. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de se anunciar. Moisés, o grande profeta, o grande libertador lá de Israel, do Egito, da escravidão, do povo de Deus lá no Egito, ele se tornou, fiel, ele se tornou como um servo fiel, e toda a sua casa
para ser testemunha. Quando nós somos servos de Deus, nós damos testemunho, sabe do que? Da fidelidade, de que somos fiel ao nosso Senhor, aquele a qual nos chamou, aquele a qual é o Senhor das nossas vidas. E quando você se fizer servo, entenderá que terá de fazer o que Deus mandou e não o que você quer. Amém? Quando você se torna servo de Deus, você se torna, sabe, ouvinte de Deus, você decide obedecer, você faz o que o teu Senhor, o que o teu Deus, Ele ordenou você fazer. E servir é uma dedicação. Devemos ser dedicados para fazer o que Deus mandou e não o que nós queremos. Não o que nós queremos. É por isso que para muitos servir é muito difícil, porque temos que abrir mão da nossa vontade, dos nossos sonhos talvez, das nossas metas, dos nossos planos, talvez de muitas coisas da nossa vida que a gente tem vontade de fazer, que esse mundo talvez diz que a gente pode e deve fazer. Mas quando a gente decide andar no caminho da servidão, de servir ao nosso Senhor, querido, a prioridade não é mais nós. A prioridade não é mais as nossas metas, não são os nossos sonhos, não são aquilo que a gente precisa buscar, mas é aquilo que Ele sonha, é aquilo que Ele ordena, aquilo que Ele quer da nossa vida. Por isso, nessa noite, eu queria te convidar, eu queria poder aí, de alguma forma, te inspirar, que essa mensagem, que essa pequena reflexão, que esse momento aí que você está aí, olhando aí, assistindo, escutando essa mensagem, você possa talvez buscar essa decisão, a decisão de que servir a Deus, mas servir a Deus com paixão, com amor. E quando nós decidimos isso, servir a Deus com amor, com paixão, nós entendemos, querido, que uma das desejos de Deus é que possamos servir sim aos outros, porque não há outro, talvez, mandamento maior do que amar a Deus, mas sim amar aos outros, servir aos outros. Como você tem servido a tua família, como você tem servido os teus amigos, como você tem servido a tua comunidade. Esses dias aí, em que as pessoas estão tão preocupadas, tão aflitas, como você de alguma forma tem se colocado à disposição para servir a essas pessoas. Talvez buscando alimento no mercado para pessoas que não podem sair de casa, enfim, remédio, auxiliando de alguma forma. Deus nos chamou, Deus nos chama para que nós possamos servir. Que você, nessa noite, que você, nesse momento, possa ser envolvido por este Espírito que envolvia nosso Senhor, Filho de Deus, o enviado de Deus, o Messias, que não se usurpou de maneira nenhuma em se tornar Deus, mas se humilhou na forma de homem, para se tornar o quê? Um servo. E Ele nos chama, cada um daqueles que confiam no seu amor, que querem ser seus seguidores, seus discípulos, para se tornarem, sabe o que? Servos. Porque aquele que quer ser o maior precisa ser o menor. Aquele que quer ser talvez o primeiro precisa se tornar o último. É a matemática, é a conta do nosso Deus. Mas eu tenho certeza, se você praticar, abençoado você será. Terá uma vida, sabe, satisfatória, buscando e vivendo a vontade do teu Deus. Queria te convidar nesse momento para a gente juntos podermos orarmos e pedirmos para que Deus coloque em nós esse coração de sermos servos, servos do nosso Deus. Pai, nessa noite nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa
alcançar o nosso coração, alcançar a nossa vida, porque reconhecemos que muitas vezes é difícil, meu Deus, te servir, porque queremos a nossa vontade, desejamos os nossos sonhos, aquilo que, Senhor amado, primeiro nos satisfaz. Mas, Senhor, quando buscamos abrir mão de tudo isso, quando decidimos abrir mão, Pai, dos nossos desejos, da nossa vontade, e buscamos, ó Deus, a Tua vontade, buscamos obedecer aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, com certeza o resultado será totalmente diferente. O resultado, meu Deus, não será como aquele que buscamos, ó Deus, quando plantamos para nós, mas quando plantamos para Ti, Deus. Porque muitas vidas, milhares de vidas serão alcançadas quando nós decidimos Te servir. Que seja assim, Pai, o desejo da nossa vida, que seja a prática da nossa vida em Te servir, em Te buscar, em mostrar, meu Deus, que nós temos um Senhor que governa, que controla e que estamos muito alegres que é o nosso Senhor da nossa vida. Que possamos, ó Deus, Te honrar, que cada um, Pai, possa Te honrar, Pai, como Senhor e como Teus filhos, ó Deus, nós nos entregamos totalmente à Tua vontade, ao Teu querer, para sermos conforme aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Assim nós Te louvamos desde já e Te agradecemos. Amém e amém. Queria Te agradecer mais uma vez pela Tua companhia, dizendo para você, e te lembrando que você pode assistir outras mensagens, que estão aí nessa nossa página do nosso canal oficial do Farol Church. Você pode ali acompanhar outras mensagens, pode ver outras atividades da igreja nas nossas páginas oficiais. Procura lá, tenho certeza que você não vai estar de fora de nenhuma das nossas programações. Que Deus continue te abençoando, te guardando, e que possamos estar aqui semana que vem para a glória e louvor do Teu nome. Uma ótima noite, um bom restante de semana, que Deus te abençoe.